Olá a todos! Se aproxima 2026, ano eleitoral no Brasil. Vai ser eleições diretas e com essa aproximação também já se vê que a fé cristã, a plateia cristã vai ser explorada por alguns candidatos. De um lado, vamos falar dos 2 principais candidatos e vamos falar também olhando para a Bíblia e para a Constituição Federal de 1988, para ver quem está certo, quem está errado, quem está sendo sensato e quem está se aproveitando da plateia da igreja cristã, que mais de 95, 96% é formada por trabalhadores e pobres. Olha, assim, o Flávio Bolsonaro e o presidente Lula da Silva, eles estão sendo aí os principais pré-candidatos para essa eleição. Olhando para a igreja, olhando para a plateia cristã, nota-se que o presidente Lula, ele tem um zelo, que ele disse assim no podcast, olha, eu nunca fiz campanha eleitoral no interior da igreja, nem tampouco vou fazer, por respeitar o espaço da igreja como um espaço que o cristão vai buscar Deus, se conectar com Deus, orar a Deus, ter um momento com Deus. Então, esse momento não cabe uma campanha eleitoral. E foram palavras do próprio presidente na entrevista. Do outro lado, a candidatura do pré-candidato Flávio Bolsonaro foi lançado dentro de uma igreja evangélica. Ele esteve no Espírito Santo, no evento evangélico com o senador Magno Malta, e ele disse que essas eleições de 2026 vai ser um resgate de alma. Vamos analisar essas duas falas desses principais candidatos à luz da palavra de Deus e à luz da Constituição Federal de 1988, a qual o Brasil é governado por ela. Olha, olhando a fala do presidente Lula, a igreja é o espaço que o cristão vai conectar com Deus, não é receber uma proposta de campanha eleitoral. Se olharmos para a Bíblia, essa fala é muito sensata e essa fala tem respaldo bíblico, porque a Bíblia ela tem um mundo político e esse mundo político está lá no Pentateuco, nos primeiros livros da Bíblia, onde Deus vai estabelecer um governo pela sua palavra para Israel, para os descendentes de Abraão, uma nação que ele vai governar primeiro no governo teocrático e depois vai seguir os reis governando, mas esses reis governaram segundo a Torá, segundo a palavra de Deus. Tudo para aquele mundo político estava na Bíblia. O mundo político econômico, o mundo político cívico, as leis jurídicas e todos esses mundos dentro da Bíblia iam ser representados pela pessoa do rei. E na Bíblia tem um mundo religioso, um mundo santo, onde o Deus Todo-Poderoso de Israel ia ser reverenciado, homenageado, cultuado. Para esse mundo, a pessoa responsável para esse mundo eram os sacerdotes e os levitas. Duas tribos Deus preparou para esse mundo. Os poderes eram harmônicos entre si, mas independentes. Deus não aceitava que o rei nunca fosse fazer algo que o sacerdote tinha que fazer pela lei dele, e nem tampouco o contrário. Todos eles, o sacerdote, o profeta, o rei, viviam em harmonia porque eles todos tinham que olhar a administração de Israel pela Bíblia Sagrada. Então, quando Lula fala que esse espaço não é de uma campanha política, ele tem respaldo bíblico pelo mundo político de Deus para Israel. E quando o senador Flávio Bolsonaro fala que essa campanha vai ser um resgate de alma, vamos olhar para a lei brasileira e vamos olhar para a Bíblia. Quando a Bíblia fala de resgate de alma,
esse principal resgatador foi Jesus Cristo, que veio, deu um espetáculo de amor, morre na cruz do Calvário, para que o homem volte a ter comunhão com Deus. E quando o Flávio Bolsonaro fala assim: eu vou resgatar a alma perante a Constituição Federal de 1988, a Constituição Federal fala não. O Brasil vai ser administrado pelas leis vigentes no país. E quando você, cristão, analisar a lei do Senhor e a lei brasileira, você vai ter uma certeza de que Deus, o comando de Deus para o Brasil ou para qualquer nação, é o comando alto, ele é o alto governador, vai ser o alto sempre, mas as leis vigentes é que vão determinar aquele governo, a direção daquele governo. Então, resgatador de alma não é Flávio Bolsonaro. Resgatador de alma perante a Bíblia é a Igreja de Cristo, a composição das pessoas incumbidas para isso, os missionários, as missionárias, pastores, pastoras, evangelistas e todos os cristãos que se colocar à disposição do Evangelho para anunciar a boa notícia de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que a lei brasileira não deixa alguém fazer política partidária dentro da igreja. É tanto de que se alguém for pego fazendo isso, é enquadrado pela lei brasileira. Isso em respeito ao direito aos adébitos de todo credo religioso ter a chance de fazer as suas reflexões, preferências, escolhas políticas de acordo com aquilo que a pessoa precisa para a vivência em sociedade. Então ficamos atentos, olhando para a Bíblia, olhando para a lei brasileira e classificando as falas que são reais e as falas que são irreais. Outra coisa é que nem Lula, nem Flávio Bolsonaro, nem candidato nenhum que ganhar as eleições de 2026 podem fechar a igreja, porque a Igreja de Cristo no Brasil, ela tem uma cobertura excelente da Constituição Federal de 88. Ela só precisa ser obediente às leis e ninguém vai mexer com ela. Ela tem cobertura dentro das leis. Obrigada, até o próximo vídeo.